Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, por que espíritos usam batas ou capas? É uma boa pergunta. Então vamos lá. Capas ou batas? Então, espíritos usando capas e batas. Bom, eu vou falar o que eu vejo, tá? Porque essa é uma pergunta que nem eu sei a resposta, por incrível que pareça. Eu vou deduzir alguma coisa. Professor, mas é assim mesmo? Você já viu espíritos de terno e gravata? Eu já vi espíritos de terno e gravata. Assim que falece, depois não vejo mais. Mas os espíritos usam então aquelas roupas largas, tipo igual muçulmano, usa aqueles tipos de bata, aquelas roupas bem largas. E muitos deles, alguns deles, não todos, usam uma cordinha na cintura, tipo São Francisco, mais ou menos isso. Usa sim, senhor. Faz sim, senhor. Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte. Existem essas situações. Agora, o porquê eu não sei. Mesmo porque eu já tentei imaginar, já tentei ver, porque existem coisas dos espíritos que é muito engraçado, muito interessante, muito difícil de entender. Primeiro, eu nunca consegui ver a face de um anjo. Nunca. Eu sei que é um anjo por causa da luz que ele tem e por causa das asas que tem, do jeito que está. Mas eu nunca consegui ver todos os adornos do anjo. Eu consigo ver algumas dobras nas vestimentas, que também é comprida, parecendo um vestidão grande. Eu consigo ver aquelas asas bonitas que dão parecer de anjo. Eu consigo ver aquela cabeleira comprida, porque eles nunca são com cabelinho curto, sempre tem uma cabeleira coisa, mas só que parece que é energia descendo, como se fosse um véu. Não dá para saber se é véu, se é o cabelo, o que é. Agora, uma coisa engraçada eu percebo que tem olhos. Eu percebo que tem uma face, mas eu não consigo desenhar. A luz é tamanha que não se dá para desenhar. Eu nunca consegui ver e identificar. Agora, os anjos usam esse tipo de bata. Os espíritos de luz que eu vejo usam esse tipo de bata. Os espíritos de trabalho de Umbanda, por exemplo, não usa nem capa nem bata. Alguns usam capa. Aí você fala, mas como assim? Olha só como é que engraçado e interessante. Quando ele vem como caboclo, ele vem como caboclo, parecendo um cara que está fazendo um teatro, coloca aquela roupa, coloca aquele cocar, coloca aquelas coisas, coloca a roupa típica e vem como se fosse típico. Um Exu, por exemplo, ele nunca vem sem a capa. Nunca vi um Exu sem capa. Todos os Exus com capa. Todos. A diferença é que uns cobrem a cabeça, outros não. Uns têm luz, outros não. Outros são escuridão total. Você olha só, vê o negro. Você tem a mesma coisa do anjo, só que sem brilho. É como se fosse uma escuridão total. Você sabe que tem o olho, você sabe que tem a face, mas você não vê quando tem a capa. É engraçado, mas é assim. Eu estou passando para vocês ir cruzando com vocês e tudo mais. Porque essa aula aqui eu não tenho como explicar o que é, o que não é, por que eles usam ou não. Nós vamos chutar aqui, certo? Fazer deduções. Então eles têm isso. Só que eu também já vi eles mudarem. Eu já vi espíritos de trabalho se transformando em outros seres e indo embora. Eu já vi espíritos de trabalho transformando-se em um ET e indo embora. Ou vice-versa. Então não dá muito para saber, nem muito para entender. É igual as pessoas chegam e falam assim, professor, mas você vê os ET? Eu vejo. Os ET usam roupa? Eu falei assim, rapaz, por incrível que pareça, aqueles pequenos não usam, não. Não, eles ficam pelados? Não é pelado também, não dá para entender. Quando a gente olha para ele, parece que ele está pelado, mas ao mesmo tempo parece que não está. Você fala assim, mas como que é isso aí? Não dá para entender, nem eu sei como que dá para entender. É como se fosse um macacão, aonde, sabe o filme do ET? Ele fica lá, não fica lá, parecendo um bichinho lá? Só que você não vê órgãos, você não vê esses detalhezinhos que o pessoal vê. Deixa eu ver o que ele tem no meio das pernas. Isso aí não existe, não tem isso.
É como se fosse uma roupa mesmo, é como se estivesse de macacão colado. É estranho, mas é assim, é assim. E outra coisa, eu já tentei perguntar sobre as batas com aquelas cordinhas que tem na altura da cintura. Pois bem. E você sabe o que eles me falaram? Eles pegam e me falam o seguinte: nós usamos esse tipo de roupa para representar. Isso aí foi uma vez que falaram, certo? Falaram. Então vou repassar o peixe. Não sei se é isso. Tá ok? Eles pegaram e me falaram que isso era para representar de quando que eles são de encarnação. Ou seja, eles são espíritos para lembrar que são espíritos de 2.000 anos atrás. Para lembrar que são espíritos de 4.000 anos atrás. Para lembrar que são espíritos recentes ou assim por diante. Só que tem um detalhe. Tudo bem. Eu peguei e falei assim, tudo bem, vou engolir essa desculpa. Só que então todos os espíritos são de 2.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, de 6.000 anos atrás, porque todos que eu vejo de luz são assim. Aí eles dão risada. Aí eles pegam e falam o seguinte, eles falam: Ricardo, presta atenção. Você não viu e não vê todos os espíritos. Você vê os espíritos que podem ter comunicação e contato com você. E os espíritos que podem ter contatos com você ou são de luz ou são das trevas. Então você vê o 8 e o 80. Então você vê os angelicais, os espíritos do nosso lar, os espíritos de um céu. E você vê os espíritos mais trevosos e os espíritos de trabalho, por exemplo. Mas você não vê os do umbral, os mortos. Aqueles que são do umbral, eles parecem vocês. Se você olhar, você vai achar que você está no meio do pessoal com você. Você vai achar que você está no centro da cidade, onde tem todo mundo de todo mundo. Você vai ter gente com aparência de mendigo, você vai ter gente com aparência de executivo, você vai ter gente de aparência de gente que acabou de jogar bola, você vai ter gente de aparência de quem está normal, de casual, forma casual. Você tem de todo jeito, você vai ter gente parecendo com você aí de camisa, tal, não sei o quê. E aí? São situações e características. É que os espíritos, que a maioria consegue ver e perceber, que podem ter essa permissão de visualização, é assim. Mas se você ver uma criança, quando ela vê o pai, a mãe e tudo mais que estava ali, tudo ali, ela vai olhar como se fosse uma pessoa vestida normal. Como se estivesse ali, naquele momento, naquela coisa. Aí eu perguntei, falei assim, poxa, mas então pode existir gente com aquelas roupas de 1960, por exemplo, que usava aqueles cabelos igual Elvis Presley, aquelas roupas igual do Elvis, tal, não sei o quê. Será que eu acho isso daí? Eles deram risada e falou sim. Se não forem para a luz, sim. Falei, que interessante. Então quando vai para a luz, muda a vestimenta, não fica mais nessa? Eles falam sim. E aí eu pergunto, por quê? Eles não falam. Eles não falam. Mas então a gente tem que deduzir. Por quê? Vamos lá, vamos tentar ver uma coisa. Se no céu eu não tenho que ter vaidades, eu não tenho que ter roupas diferentes uns dos outros. Começa por aí. Se no céu eu tenho que ter uma certa harmonia de energia de todas as coisas, eu preciso ter alguma coisa aonde não afete a energia. E como uma vestimenta energética, ela não vai ter adorninhos, coisinhas, muitas coisinhas, e sim algo como se fosse que cobre, igual uma água que vai descendo, quando você abre o chuveiro, não vai descer na água por um todo. Então tenta imaginar que é como se fosse essa energia por um todo se espalhando. Aonde você pode mexer e aquela energia ela pega e flutua, igual uma roupa solta, aberta, igual é uma bata. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Porque quem acha não sabe. Então eu estou aqui deduzindo uma possibilidade.
e jamais uma verdade absoluta. Meus queridos, espero que vocês me perdoem por não saber tudo de tudo. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, eu não vou mentir jamais. Eu só vou falar o que eu sei, o que eu vi. Fora do que eu vi, fora do que eu sei, eu não vou falar, porque a responsabilidade é muito grande. E se eu falar uma besteira ou mentir para vocês, eu posso entrar num karma sem precedentes, sem tamanho. Então tomem cuidado se você tem mania de criar ilusão inventando coisa por aí. Não faça isso. A nossa alma é muito curta, o nosso tempo é muito curto nesse planeta para a gente brincar com coisa séria. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Gostou do vídeo? Compartilha para mais pessoas terem acesso. Né? Isso é um gesto de amor. E não esqueça do like, porque isso ajuda na inteligência artificial a encaminhar, indicar os vídeos para mais pessoas. Que Deus abençoe. Namastê.